Você sabe o que é a chuva ácida? E quais são as causas da chuva ácida? Qual é a química da chuva ácida? Quais as reações químicas que ocorrem na atmosfera? Você sabe quais são os impactos e os danos ambientais provocados pela chuva ácida? E quais são os seus efeitos na saúde humana? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. Sou o professor Edson Souza, da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Nesse episódio, iremos ver o que é a chuva ácida, quais as causas naturais e antropogênicas que provocam a chuva ácida e veremos também a química da chuva ácida e seus impactos ambientais. Gente, é um assunto muito importante e presente nos exames vestibulares, no Enem e no SSA, como também faz parte da cidadania conhecermos os problemas que afetam a nossa sociedade. E esse é um problema ambiental importante. É verdade. Oi, gente, eu sou Alex e é uma grande alegria receber vocês aqui no nosso humilde podcast. Olha, você pode escutar o Papo de Química no seu aplicativo favorito. É só clicar em seguir e sempre que for publicado um novo episódio, você será notificado. Olá pessoal, eu sou Priscila Morim e é muito bom ter você no Papo de Química. Manda esse episódio para um amigo ou amiga e vamos aumentar nossa podosfera. No Spotify, no final da descrição do episódio tem uma pergunta para você responder. Não esqueça, tá bom? Participe! E então, Edson, o que é chuva ácida? Foi uma vez eu vendo uma criança correndo e gritando a chuva que morde. E eu não entendia o que era a chuva que morde. Depois eu fui entender que a chuva que morde é a chuva ácida, né? Que vinha, caía na pele e queimava mesmo. Meu Deus. Pessoal, esse áudio que vocês escutaram faz parte de um documentário da BBC News sobre a poluição atmosférica na cidade de Cubatão, em São Paulo, nos anos 80. Que chegou a ser uma cidade considerada o Vale da Morte e que a ONU declarou como a cidade mais poluída do mundo. Priscila, pessoal, o conceito de chuva ácida é bem antigo, hein, gente? Ele foi introduzido na década de 1850 pelo cientista britânico Robert Smith, que observou a presença de ácidos em precipitações pluviais na cidade de Manchester, na Inglaterra. Ele notou que a chuva que caía na cidade estava corroendo os materiais e as construções e que isso poderia estar relacionado com a poluição do ar provocada pela queima de carvão e pelas indústrias locais. Em 1872, Smith publicou um livro intitulado Ar e Chuva, a questão da fumaça. Nesse livro, ele descrevia os efeitos nocivos da poluição do ar e da chuva ácida para a saúde humana e para o meio ambiente. Ele também propôs a necessidade de regulamentação das emissões de poluentes pelas indústrias para minimizar os danos causados à saúde e ao meio ambiente. Daí, desde então, estudos e pesquisas têm sido realizados para entender melhor os efeitos da chuva ácida e suas causas, bem como desenvolver medidas para mitigar seus impactos. Hoje em dia, a chuva ácida é considerada um dos principais problemas ambientais causados aí pela poluição atmosférica em todo o mundo. Mas, voltando à sua pergunta inicial, Priscila, a chuva ácida é um fenômeno que ocorre quando a precipitação pluvial contém quantidades anormalmente altas de ácidos, como o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, em decorrência da emissão de poluentes atmosféricos, como dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, provenientes principalmente de atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis em indústrias e em veículos. Esses ácidos tornam a chuva mais ácida do que o normal, o que pode causar danos ambientais à saúde humana, como a acidificação de rios e lagos, o enfraquecimento de construções e monumentos históricos, e ainda problemas respiratórios em seres humanos e animais. Agora, Priscila, você pode explicar para o pessoal por que a chuva ela já é naturalmente ácida? É mesmo, é? Gente, a chuva é naturalmente ligeiramente ácida, com um pH em torno de 5,6, devido à presença do dióxido de carbono, CO2, na atmosfera.
Quando o dióxido de carbono ele reage com a água presente na atmosfera, ele forma o ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido fraco. Esse processo é conhecido como chuva carbônica e é responsável por tornar a chuva naturalmente um pouco ácida, e geralmente ele não causa danos ao meio ambiente ou à saúde humana. A chuva ácida, que representa um problema ambiental, é aquela que apresenta um pH abaixo de 5,6, que é resultado da reação de gases poluentes presentes na atmosfera com a água da chuva. Esses gases incluem o dióxido de enxofre, SO2, e óxidos de nitrogênio, NOx, que se dissolvem na água da chuva para formar o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido nítrico, HNO3, tornando assim a chuva muito mais ácida e prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. E aí, Alex, quais são as fontes naturais que contribuem para a chuva ácida? Então, embora a chuva ácida seja principalmente causada pela atividade humana, existem algumas fontes naturais que também podem contribuir para a sua formação. As principais fontes naturais incluem erupções vulcânicas que emitem grandes quantidades de dióxido de enxofre, SO2, e que pode se combinar com a água da chuva para formar o ácido sulfúrico, H2SO4. A decomposição da matéria orgânica, como folhas e madeiras, pode liberar ácidos orgânicos na atmosfera, que também podem se combinar com a água da chuva e contribuir para a sua acidez. E ainda temos os processos naturais de oxidação na atmosfera, que podem contribuir para a formação de compostos ácidos. Bom, pessoal, no entanto, é importante destacar que a contribuição dessas fontes naturais para a chuva ácida é relativamente pequena em comparação com as fontes antropogênicas, ou seja, causadas pelo homem. A maioria dos casos de chuva ácida significativa é resultado de emissões antropogênicas de gases poluentes na atmosfera. E então, Edson, quais são as principais fontes antropogênicas para a formação da chuva ácida? A chuva ácida é causada principalmente pela emissão de gases poluentes na atmosfera por atividades humanas. As principais fontes antropogênicas, ou seja, causadas pelo homem para a chuva ácida, incluem, primeiro, queima de combustíveis fósseis. A queima de carvão, óleo e gás natural em usinas termoelétricas, indústrias e veículos emite dióxido de enxofre, SO2, e óxido de nitrogênio, NOx, na atmosfera, que reagem com a água da chuva para formar os ácidos sulfúrico, H2SO4, e ácido nítrico, HNO3. Segunda causa, emissões industriais. As indústrias também emitem gases poluentes, como óxido de enxofre e de nitrogênio, além de outros compostos químicos que podem contribuir para a formação da chuva ácida. Terceiro ponto, a agricultura. A aplicação de fertilizantes nitrogenados em larga escala pode resultar em emissões de óxido de nitrogênio na atmosfera. E também a queima de biomassa, a queima de madeira e outros materiais orgânicos em áreas rurais também podem contribuir para a emissão de gases poluentes na atmosfera. Você entendeu, velho? Essas fontes de poluição também podem ser locais ou regionais, e os efeitos da chuva ácida podem ser sentidos em regiões distantes das fontes de emissão. Vale ressaltar que as atividades humanas também podem ter impactos diretos na chuva ácida, como o desmatamento, que pode alterar a composição química da atmosfera e aumentar a incidência de queimadas. Pri, o que a gente pode falar com relação à química envolvida na formação da chuva ácida? Bom, a chuva ácida é caracterizada pela presença de ácidos em sua composição, principalmente ácido sulfúrico, H2SO4, e ácido nítrico, HNO3. Esses ácidos eles são formados a partir da reação de gases poluentes, como o dióxido de enxofre, SO2, e óxido de nitrogênio, NOx, com a água, H2O, e o oxigênio, O2. O dióxido de enxofre, por exemplo, ele é liberado na atmosfera por causa dos processos industriais e pela queima de combustíveis fósseis em veículos e usinas termoelétricas. Na atmosfera, ele reage com o oxigênio e a água, formando assim o ácido sulfúrico. É expressa pela reação dióxido de enxofre, SO2, mais o oxigênio, O2, formando o ácido sulfúrico, H2SO4. Bom, já os óxidos de nitrogênio são emitidos por fontes como motores de combustão interna e processos industriais. Na atmosfera, elas reagem com o oxigênio e a água, formando o ácido nítrico, HNO3.
Quando esses ácidos são liberados na atmosfera, eles se dissolvem na água da chuva, neve, granizo ou orvalho, tornando-a mais ácida que o normal. A água ácida resultante da chuva ácida pode ter um pH tão baixo quanto 4, lembrando que o pH neutro é 7. Isso a torna mais corrosiva e danosa para o meio ambiente e para a saúde humana. Edson, e quais os impactos ambientais provocados pela chuva ácida? Gente, os impactos ambientais da chuva ácida são significativos. A acidificação da água pode causar danos aos ecossistemas aquáticos, afetando a sobrevivência de peixes, crustáceos e outras espécies que habitam os rios, lagos e os oceanos. Além disso, a acidificação do solo pode afetar o crescimento de plantas e culturas, reduzindo a produtividade agrícola e causando prejuízos econômicos. Outro impacto importante da chuva ácida é a corrosão de construções e monumentos históricos. A acidificação da chuva pode enfraquecer a estrutura dessas edificações, causando danos irreversíveis ao patrimônio cultural. A chuva ácida também pode afetar a saúde humana, causando problemas respiratórios em pessoas expostas a altos níveis de poluição atmosférica. Além disso, a contaminação dos alimentos com substâncias tóxicas pode causar problemas de saúde em seres humanos e em animais. Para reduzir os impactos da chuva ácida, é necessário, então, adotar medidas que reduzam a emissão de poluentes atmosféricos, como a utilização de fontes de energia limpa e a implementação de políticas públicas que incentivem o uso de transporte menos poluente. Ademais, é importante investir em tecnologias que permitam a redução da emissão de poluentes pelas indústrias e pelos veículos. A conscientização da população também é fundamental para que haja uma mudança de comportamento em relação ao uso de recursos naturais e a geração de poluição. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos o que é a chuva ácida, como as atividades humanas contribuem para a formação da chuva ácida, as reações químicas que ocorrem na atmosfera, os impactos ambientais e a saúde humana provocada pela chuva ácida e a necessidade de adoção de medidas que reduzam a emissão de poluentes atmosféricos, como a utilização de fontes de energia limpa e a implementação de políticas públicas que incentive o uso de transportes menos poluentes. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Então, pessoal, não se esqueça de mandar suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal! Nosso endereço eletrônico é o www.papodequimica.com. Lá tem sempre um bônus para você, não esqueça de ir lá e dar uma conferida. Gente, muito obrigado. Tchau e até o próximo episódio.